Bom dia, sou a jornalista Rosa Sarquis, direto da França. Como convidada para a nossa bancada virtual, Maíra Carneiro, indígena Pancararu, um povo do sertão pernambucano. Atualmente, ela cursa o mestrado na Universidade de Brasília, UNB. Vamos, então, falar um pouco sobre esse povo, esses povos. Quase todos povos indígenas da região nordeste do Brasil, como os povos Pancararu, sofreram ações missionárias com deslocamentos e aldeamentos sob força, impondo a convivência com etnias diversas na região. Seus direitos fundiários não foram respeitados e o reconhecimento oficial da terra indígena Pancararu começou em 1999. O segundo processo de homologação, iniciado em 1999, foi concluído em 2007, no governo do presidente Lula. A partir de hoje, nós temos uma nova parceria, que é junto com a Postagem. Eles estão transmitindo simultaneamente toda a nossa programação em seus canais. Vamos, então, às nossas manchetes de hoje, e aguarda só um minutinho que eu vou colocar aqui para vocês. As pessoas estão longe uma da outra na praia. Agora, o transporte público do trabalhador, que tem que sustentar a sua família, parece uma lata de sardinha. Olá, Maíra. Prazer enorme te receber. Que coisa boa, dando continuidade ao nosso assunto dos nossos povos originários do Brasil, que são, na realidade, os verdadeiros brasileiros. Então, tudo bem? Tudo ótimo, bom dia para a Rosa, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Brasil, na França. Muito obrigada pelo convite e espero que seja uma manhã proveitosa. Ah, com certeza vai ser. Então, essas notícias todas, qual te mais impactou? Eu acho que é a rápida transmissão do Covid que vem acontecendo aqui no Brasil e a mudança do perfil das pessoas doentes, né? Ano passado, eram pessoas com a idade um pouquinho mais acima, mas atualmente são pessoas de 20 e 30 anos que estão nos hospitais e de uma forma mais grave ainda da doença, né? Estão sendo entubadas muito rápido e falecendo, né, em grande número. Então, isso é muito assustador. Então, outra que está o maior reboliço aí nas redes e nos jornais aqui também na França foi o tweet do Papa Francisco falando do vírus do racismo. E realmente é um chamado super importante, porque o racismo ele corre por todos os lados, inclusive com relação aos povos indígenas. E é sobre isso que eu queria que você comentasse essa notícia do Papa Francisco. Eu acho muito interessante você ter tocado nesse ponto, porque o Papa Francisco tem se mostrado muito presente e muito atento em relação aos direitos dos povos indígenas. E, como você disse, o racismo é um problema muito sério aqui no Brasil,
Especialmente em relação aos povos indígenas, o que eu posso te dizer é que as pessoas nos veem como folgados, como preguiçosos, como que a gente só tem direito, a gente não tem dever, o que não é verdade. Então, Papa Francisco falar isso tem um peso muito grande, acaba se tornando uma palavra muito forte a nosso favor, para que as pessoas tomem conhecimento de quem são os povos indígenas, de quem somos e o que queremos, né? A gente não quer tomar a terra de ninguém, a gente não quer maltratar ninguém, a gente não quer prejudicar ninguém, a gente quer viver nas nossas terras e em paz, apenas. Pois é. Eu queria falar um pouco, Mayra, sobre o povo Pancararu. Desculpe, o povo Pancararu. Então, eu vou mostrar um vídeo da TV Brasil, de 30 de julho de 2013, no Outro Olhar, mostra a cultura dos pancarus. Só um minutinho, eu vou colocar aqui, e aí a gente vai falar um pouco sobre o seu povo Pancaru. Vamos lá. E agora vamos falar do quadro Outro Olhar. Hoje vamos conhecer parte da cultura religiosa dos índios Pancararu. O casamento e o ritual dos encantados estão no centro das crenças desse povo. A produção é de Dora Pancararu e Marcos Albuquerque. Quando chega o dia do mestre guia, eu vejo ele, sei lá como for, eu vejo. E quem disser que o mestre guia é rei, cataranquento, cheio de... Eu digo que ele é mentiroso. Que o mestre guia é um príncipe lindo, lindo, sabe como é lindo? E rei, príncipe e rei da fartura. Olha. Aí vem, se dança a primeira roda, que é para entregar a noiva aos pais e à mãe, ou um avô. Segundo, vem para entregar, a outra roda vem para entregar as duas madrinhas, ao pai, ou uma mãe ou irmã. Aí terceiro, aí encerra esse trabalho. O rapaz faz a encerração, aí realizou a festa. Aí todo mundo vai para suas casas e finalizou. Aí vamos esperar outra. Então, no que eu percebi na minha pesquisa, o povo Pancararu é muito festeiro, tem assim toda uma característica, uma indumentária, e eu queria que você falasse sobre isso e também a questão quando aquela senhora coloca em relação à pessoa quando fica doente, como é, como se procede, e mais do que isso, lá nessa reportagem não pôde ser filmada essa parte. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente. De fato, a gente conseguiu, apesar do, digamos assim, do assédio da sociedade envolvente em relação a gente conseguiu preservar muitas das nossas características, muito da nossa cultura. O ritual e o que a senhora estava falando no vídeo se trata de um ritual, mas também tem um caráter de festa que a gente chama de Menino do Rancho. Quando acontece alguma coisa com um menino, se ele estiver doente ou alguma outra coisa referente a isso, a família faz uma promessa, e aí, para pagar a promessa, a gente faz essa festa, digamos assim, e tem um caráter também de festa, porque, às vezes, quem não mora mais na terra indígena Pancararu mora longe, mas quer, de alguma forma, se sentir conectado, acaba vindo de onde tiver, há Pancararus espalhados pelo Brasil inteiro, e fazem também essa promessa e pagam lá, na terra indígena Pancararu,
É uma festa muito bonita, é uma festa de comunidade, todo mundo se reúne para preparar as comidas para todo mundo, então há uma mobilização da comunidade inteira. E o que é que eu posso dizer mais? A representação, aquela representação que você viu do homem, ali é um praiá, são os praiás, que seria a representação física dos nossos encantados. Então, ali não é um homem naquele momento, ali é um encantado, é um ser que está ali para fazer essa proteção, para fazer essa iluminação em relação ao menino, ao que o ritual pediu. É interessante que a Netflix trouxe uma série brasileira sobre o folclore, eles tratam assim, de várias questões. Eu até aconselho que as pessoas assistam. É muito interessante a riqueza do nosso folclore e também das nossas tradições, e no caso aqui, as tradições indígenas. Bom, para começar sobre o nosso assunto, Maíra, vamos entender, então, o que é a justiça e inserção dos povos indígenas na justiça de transição. Ótimo. Para a gente falar, para a gente chegar em povos indígenas, eu acho interessante que a gente inicie conceituando o que é justiça de transição. De acordo com a ONU, é um conjunto de abordagens, de mecanismos para enfrentar um legado de violência do passado, para exigir a efetividade do direito à memória e à verdade, para fortalecer instituições e para garantir a não repetição de atrocidades. Então, é uma espécie de ponte, porque, de uma certa forma, se a gente for parar para pensar, não é razoável um país que passou por um processo de violência, de perseguição, de torturas, de morte, simplesmente entre no Estado Democrático de Direito como se nada tivesse acontecido. Então, os esforços em estudo de justiça de transição é para isso, para que a gente consiga fazer essa ponte, essa transição, da maneira mais eficaz possível, para que as pessoas sintam que há, de fato, um Estado democrático de direito, que a democracia está consolidada e que aquilo não vai se repetir. Então, a justiça de transição, ela se baseia em 4 eixos, a gente pode chamar de pilares também, que são o binômio verdade e memória, justiça, que também pode ser chamada de responsabilização, reparação e reforma de instituições. Falando muito rapidamente sobre esses eixos, a verdade e a memória fala sobre a reconstrução da memória e da verdade histórica. Por quê? Porque países que passaram por esses processos, geralmente, a narrativa que vigora é a narrativa daqueles que impetraram as violências. Aí eles vão dizer que não, a gente não fez nada de errado, está tudo certo, a gente seguiu na legalidade e a gente sabe que não é isso. Então, verdade e memória, muito por cima, seria mais ou menos nesse sentido. Justiça e reparação é para que... justiça ou responsabilização, me perdoem, é para que ou o Estado ou indivíduos, ou ambos, sejam responsabilizados criminalmente e condenados por violações a direitos humanos. E aqui a gente não fala de vingança, a gente fala de justiça. E visa combater a cultura da impunidade, certo? A reparação, a gente precisa entender quem foram as vítimas desse período e que elas sejam reparadas naquilo que foi lhes tirado durante aquela época. Então, perceba que a gente não fala só de compensação monetária, mas, por exemplo, uma pessoa que não pôde ser registrada no nome do pai, porque o pai era considerado um terrorista. Aí ela, através da justiça de transição, pode ter o sobrenome do pai, por exemplo. Então, quando a gente fala de reparação, a gente não está falando de dinheiro. Por fim, a reforma institucional sobre a apuração de ilícitos dentro de órgãos ou instituições do Estado e que aqueles órgãos sejam ou modificados ou até mesmo extintos, a depender do grau de influência durante esse período de violações a direitos humanos. E estudar a justiça de transição é justamente por isso, para a gente tentar entender o passado, para a gente não repetir esse passado. Muito bem. Então, é uma pergunta agora que eu te faço, como a Comissão Nacional da Verdade, instituída no governo da presidenta Dilma Rousseff, abordou os crimes cometidos contra os povos indígenas na ditadura?
Mas é uma pergunta muito interessante, muito perspicaz, porque agora no fim do mês, começo de abril, a gente relembra que já são, né, 57 anos do golpe de Estado que a gente sofreu em 1964. Quando a gente pensa nesse período da nossa história, geralmente as histórias que a gente conhece, que a gente tem mais conhecimento, é sobre universitários que foram perseguidos, torturados e mortos durante esse período. E, em geral, as histórias são sobre os civis da cidade. Mas a ditadura militar promoveu verdadeiros massacres no interior do Brasil. E, obviamente, chegou nos povos indígenas. Todo mundo que o governo daquela época não considerava pró-governo era automaticamente considerado inimigo. Então, os povos indígenas foram considerados inimigos apenas, simplesmente, por nossos modos de ser, porque a gente estava nas nossas terras e a gente não obedecia, continua não obedecendo, de certa forma, essa lógica capitalista de estar produzindo insanamente e entregando as coisas a troco de dinheiro. Então, esse período nós fomos alçados à condição de inimigos do Estado. Então, o relatório da Comissão Nacional da Verdade, no volume 2, trata de eixos temáticos, e dentre eles há o eixo sobre violações a direitos humanos a povos indígenas, e para citar de uma maneira muito, muito rápida mesmo, porque é um momento muito pesado, muito crítico, mas as violações foram desde bombardeios em ataques aéreos a comunidades indígenas, chacinas a tiros, esfaqueamentos, decapitações, destruições de locais sagrados, remoções forçadas, encarceramento, tortura e etc. A Comissão Nacional da Verdade estima, e eles mesmos falam no relatório, que esse número pode ser exponencialmente maior, que durante esse período morreram 8.350 indígenas. Então, perceba, foi um verdadeiro massacre nos interiores do Brasil. E as pessoas não sabem, ou não têm tanto conhecimento, ou não têm tanta profundidade de conhecimento nesse sentido. Então, a minha pesquisa é nesse caminho, de tentar trazer a história de povos indígenas perseguidos durante esse período pelo meu olhar, o olhar indígena. Uhum. Você acredita que esteja repetindo, neste momento, um extermínio dos povos indígenas pelo atual governo? Eu acredito que ele se utiliza de várias estratégias que foram usadas durante a ditadura militar para que ele consiga lograr êxito no que ele quer, que sim, ele já disse que a gente é um empecilho, e veja que empecilho, obstáculo, entrave para o desenvolvimento da economia eram expressões usadas durante a ditadura que ele reproduz atualmente. Então, ele, como, digamos assim, uma consequência da ditadura, porque ele celebra esse momento, ele reproduz muitas dessas táticas. O que ele não conta é que a gente já sobreviveu até aqui, a gente está muito organizado e a gente não vai desistir, a gente vai lutar também. Então, ele pode falar o que ele quiser, ele pode tentar do jeito que ele quiser, aqui vai ter resistência. Então, assim, claro que a gente tem que estar atentos ao que o governo faz, mas ninguém aqui é passivo, a gente vai lutar contra tudo e contra todos que vierem tentar nos ferir de alguma forma. Ótimo. Bom, Maíra, nós estamos chegando ao fim do Bom Dia. Peço que você faça suas considerações finais e o lançamento no dia 31 de março do livro Justiça de Transição e Democracia, organizado pela professora Enéia de Stutz Almeida. Pode falar para a gente desse livro e do lançamento? Posso, sim. Eu faço parte de um grupo de estudo também, dentro da UNB, sobre justiça de transição, organizado pela professora Enéia. Ela é minha orientadora no mestrado. E a gente começou a pensar nesse livro meados do ano passado. A gente já estava nessa situação de pandemia, de caos sanitário, aquele sentimento de desesperança, e
nesse meio tempo, a gente também via vários ataques à democracia vinda do governo atual. Então, a gente pensou nesse livro, e o lançamento vai ser agora, no final de março, porque enquanto uns querem celebrar esse momento tão nefasto da nossa história, a gente quer trazer um convite para que as pessoas pensem melhor, e a gente quer fazer isso de uma maneira muito responsável, muito crítica, com embasamento, com ciência, e a gente vai fazer esse lançamento do livro dia 31 de março, às 20 horas. Todas as informações vocês podem encontrar no nosso blog, justiçadetransição.org, sem cedilhas e sem tio. E o livro vai estar disponível gratuitamente, porque conhecimento tem que ser compartilhado, então vai estar lá também no blog. E eu espero que as pessoas se interessem pelo tema e que a gente possa discutir de maneira séria. Olha aqui o recado, o comentário da Célia Bernardes. Parabéns pelo tema, Rosa, infelizmente tão importante e ainda necessário hoje. Também pela convidada, uma das mestrandas mais brilhantes com que tenho o prazer de conviver na UNB. Quer comentar sobre a Célia, por favor? Eu adoraria, porque Célia também é orientanda da professora Enea. Célia, ela é brilhante, ela é inteligente, ela é muito bem articulada, e eu tive o prazer de escrever o artigo que vai estar no livro com ela, e a gente está em coautoria nesse artigo, e a gente fala sobre o direito coletivo dos povos indígenas, sobre memória, verdade, reparação e responsabilização. É um artigo muito legal que a gente escreveu com todo o coração e, claro, com toda a ciência, com todo o embasamento do mundo, para não trazer informações falsas. E eu agradeço a Célia pela mensagem muito carinhosa, e tudo que ela falou de mim, na verdade, é ela que é brilhante. Que bom. Deixa eu te colocar agora aqui um outro comentário, que é o direito achado na rua, José Geraldo. Maíra tem razão, a resistência indígena não salva um povo que luta há 500 anos, salva a humanidade. Maíra como exemplo brilhante. Quer comentar? Eu adoraria, professor José Geraldo, também professor da UNB, o amor da minha vida, ele que me ajudou nesse começo de ano letivo na UNB, em meio de uma pandemia, aulas completamente online, e eu completamente bloqueada, porque eu não me adaptei muito bem, então, graças a ele, eu consegui me desenvolver melhor durante as aulas. A gente também vai lançar um livro sobre o direito achado na rua, também tem um capítulo sobre direitos indígenas no direito achado na rua, que eu tive o prazer de escrever com algumas colegas do mestrado, e eu agradeço demais ele estar assistindo agora e o apoio. Obrigada. Então, temos outros comentários aqui da Thaís. Excelente debate, Maíra é uma pesquisadora maravilhosa. Aí tem a Célia Bernardes dizendo, querida, e a Célia Bernardes ainda complementa, nosso Zé. Bom, a gente está terminando, mas antes, logo quando a gente programou esta entrevista, a minha filha Fernanda fez um trabalho sobre a Comissão da Verdade, e ela remarcou a importância fundamental do apoio que vocês deram a ela nesse trabalho. Então, eu quero agradecer publicamente aqui a todos que estiveram envolvidos, e se você quiser fazer um comentário final para a gente fechar a respeito desse trabalho, e mais do que isso, a colaboração que vocês deram nesse trabalho brilhante, em que ela tirou a nota mais alta da faculdade até hoje, que foi 20, e nos deixou muito orgulhosos e felizes. Bom, parabéns a Fernanda. A Fernanda participa do nosso grupo de estudo de Justiça de Transição, é uma querida, e nossos esforços são justamente nesse sentido, de que esse assunto seja tratado de maneira séria. E, com certeza, ela fez um belíssimo trabalho. Estou até curiosa de poder ler melhor ele, talvez até inseri-lo na minha pesquisa. Então, obrigada, Fernanda, porque ela falou com a gente hoje de manhãzinha no grupo.
Obrigada, senhora Rosa, pelo convite. Estou muito feliz de poder falar um pouquinho aqui sobre a minha pesquisa. E vamos caminhando, né? É isso mesmo. Bom, eu combinei com a Thaís que na semana dos povos indígenas, agora em abril, nós vamos dedicar uma semana inteira para falar a respeito dos povos indígenas, sua cultura. Parece que vai ter uma programação enorme por parte da ONB e a gente vai estar junto para poder divulgar. Bom, terminamos então. Bom dia, França, Brasil. Desejo a todos e a você, Maíra, a você não, porque você nos ajudou a uma reflexão sobre os danos causados pelos anos de chumbo no Brasil. Bom dia e até amanhã. Aguardo vocês no mesmo horário. Um beijo. Tchau. Tchau. Você vê que as pessoas estão longe uma da outra na praia. Agora, o transporte público do trabalhador, que tem que sustentar a sua família, parece uma lata de sardinha.